Existe um ponto no planeta onde o mundo inteiro prende a respiração. Um corredor estreito, com pouco mais de 30 quilômetros de largura em alguns trechos, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. O Estreito de Hormuz. Hoje, ele voltou ao centro das tensões globais, com conflitos entre Irã e Estados Unidos, ataques a navios e ameaças constantes de bloqueio. Esse pequeno trecho de mar se tornou um dos maiores riscos à economia mundial. Porque se Hormuz fecha, o impacto não é regional, torna-se global. Combustível sobe, cadeias logísticas travam e países inteiros entram em estado de alerta. É exatamente nesse cenário que uma infraestrutura estratégica construída décadas atrás volta ao centro do jogo. Um sistema que atravessa o deserto da Arábia Saudita com objetivo claro: reduzir a dependência desse gargalo. Falamos do oleoduto leste-oeste, ou simplesmente Petroline. Uma operação que movimenta bilhões e, em ritmo contínuo de investimentos, pode alcançar cifras equivalentes a cerca de 7 milhões de dólares por dia. Fique com a gente nos próximos minutos e entenda como essa engenharia se tornou ferramenta direta de geopolítica. Para entender essa estrutura, primeiro precisamos olhar para o mapa com atenção. De um lado, o Golfo Pérsico, do outro, o Mar Vermelho. Entre eles, uma extensão brutal de deserto que atravessa a Arábia Saudita de leste a oeste, conectando dois pontos mais estratégicos do comércio energético mundial. É exatamente nesse eixo que se encontra a East-West Pipeline, o oleoduto leste-oeste, um sistema com cerca de 1.200 quilômetros de extensão que liga os campos petrolíferos do leste saudita até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Durante anos, ele operou como uma alternativa estratégica. Hoje, com o aumento das tensões na região, passou a ser utilizado de forma muito mais intensiva, assumindo um papel central na logística energética do país. Mais do que um simples duto, o Petroline é uma rota terrestre capaz de manter o fluxo de exportação mesmo diante de instabilidades marítimas. Não é uma obra nova sendo construída do zero, mas uma infraestrutura existente que vem sendo ajustada, otimizada e pressionada ao limite da sua capacidade operacional. Mas afinal, por que esse projeto se tornou tão crítico neste momento? A resposta para a pergunta do bloco anterior começa décadas atrás. É o momento em que o mundo ainda aprendia a lidar com os riscos do Oriente Médio. Durante a Guerra do Irã e Iraque, nos anos de 1980, o chamado episódio da Guerra dos Petroleiros mostrou como rotas marítimas podiam ser interrompidas com relativa facilidade, afetando diretamente o abastecimento global. Foi nesse contexto que a Arábia Saudita decidiu agir e criar uma alternativa terrestre fora do alcance direto de bloqueios navais. Assim nasceu o oleoduto leste-oeste, concebido como uma solução estratégica de contingência, um plano B para momentos de crise. Durante muitos anos, o oleoduto cumpriu esse papel de forma discreta, operando dentro de sua função complementar. Mas o cenário energético global mudou. O consumo aumentou, as cadeias logísticas ficaram mais sensíveis e as tensões geopolíticas nunca deixaram de existir. Episódios recentes, como ataques a infraestruturas energéticas sauditas e ameaças recorrentes envolvendo o Estreito de Hormuz, recolocaram esse tipo de rota alternativa no centro das decisões estratégicas. Hoje, depender exclusivamente do Estreito de Hormuz representa um risco relevante. E é por isso que o Petroline deixou de ser apenas uma alternativa e passou a operar como um ativo estratégico de primeira linha, com o uso intensificado e adaptações operacionais para lidar com cenários de maior demanda. A lógica é direta: se o fluxo marítimo se torna incerto, a rota terrestre precisa absorver parte dessa pressão. Mas operar nesse nível exige muito além de simplesmente ter um duto funcionando. Executar e manter um corredor energético de mais de 1.000 quilômetros no coração do deserto saudita não é apenas uma questão de escala, mas de adaptação contínua a condições extremas. O ambiente impõe desafios relevantes, temperaturas elevadas, variações térmicas ao longo do dia e solos com comportamento geotécnico variável ao longo do traçado. Em regiões de solo mais instável, foram adotadas medidas de estabilização e controle de acomodação, enquanto áreas rochosas demandaram técnicas específicas de escavação e assentamento. Os dutos são compostos por aço de alta resistência,
utilizam revestimentos anticorrosíveis e sistemas de produção ao longo de sua extensão, além de monitoramento constante de integridade. A montagem do sistema envolveu soldagem em campo, testes de integridade e etapas de comissionamento antes da entrada em operação. Esses processos seguem padrões consolidados na indústria de óleo e gás, com foco em segurança operacional e confiabilidade. Um dos elementos mais importantes do projeto está das estações de bombeamento distribuídas ao longo do traçado. Elas são responsáveis por manter o fluxo contínuo do petróleo ao longo de centenas de quilômetros, compensando perdas de carga e garantindo estabilidade no transporte. Essas estações operam com alto nível de automação e são integradas a sistemas de monitoramento que acompanham parâmetros com pressão, vazão e condições operacionais em tempo real, permitindo ajustes dinâmicos conforme a demanda. Outro aspecto relevante é a segurança da infraestrutura. Por se tratar de um ativo estratégico, há monitoramento contínuo ao longo do traçado, com diferentes camadas de vigilância e controle operacional. Do ponto de vista técnico e estrutural, o projeto considera as condições ambientais do deserto, com soluções de engenharia voltadas à estabilidade do sistema ao longo do tempo, mesmo sob variações climáticas significativas. Um fator crítico na operação contínua desse tipo de infraestrutura é a manutenção. Diferente das obras lineares convencionais, pipelines desse porte operam sob regime praticamente interrupto, o que exige estratégias específicas de inspeção e intervenção. Trechos do duto são periodicamente avaliados com ferramentas internas de inspeção, conhecidas como pigs instrumentados, capazes de identificar corrosão, deformações e variações de espessura ao longo da tubulação. Essas inspeções permitem a construção de históricos detalhados de integridade, possibilitando intervenções preventivas antes que qualquer falha se manifeste de forma crítica. Outro ponto importante está na logística operacional das estações. Cada unidade de bombeamento funciona como um nó dentro de uma rede maior, e sua performance influencia diretamente o comportamento do sistema como um todo. Pequenas variações de pressão ou vazão em um ponto podem gerar impactos cumulativos ao longo de centenas de quilômetros, exigindo controle fino e resposta rápida. Nesse sentido, a integração entre sensores, centros de controle e operadores humanos é fundamental. Agora, olhando para o status atual, o Petroline não está sendo construído do zero, mas sim utilizado de maneira mais intensiva e adaptado para operar próximo da sua capacidade máxima em determinados momentos. Relatos recentes indicam que a operação tem sido usada para redirecionar volumes significativos de petróleo em cenários de maior tensão no Golfo, reforçando seu papel como alternativa estratégica ao Estreito de Hormuz. A capacidade operacional gira em torno de até 7 milhões de barris por dia, sendo esse volume frequentemente citado como limite técnico aproximado do projeto. Mais do que expansão física massiva, o que se observa é um aumento na relevância operacional, com ajustes, manutenção e eventuais melhorias voltadas a garantir confiabilidade e disponibilidade da operação. Além disso, há uma mudança importante na forma como essa infraestrutura é utilizada dentro da estratégia energética saudita. Em vez de operar apenas como rota secundária, o Petroline passa a ser incorporado de forma mais ativa no planejamento logístico, funcionando como alternativa real ao cenário de risco elevado. E esse reposicionamento exige mais do que estrutura robusta, demanda capacidade de resposta operacional, integração com terminais portuários e coordenação com fluxos globais de exportação. Nesse contexto, o Petroline deixa de ser apenas um ativo de suporte e passa a operar como uma das principais rotas de exportação energética da Arábia Saudita em momentos críticos. Agora, para realmente entender o que está sendo construído aqui, vale dar um passo atrás e traduzir essa escala para algo mais tangível, porque números como 1.200 quilômetros ou 7 milhões de dólares por dia são impressionantes, mas ainda abstratos para a maioria das pessoas. Quando colocamos isso no mundo real, a dimensão muda completamente. Estamos falando de um corredor que praticamente atravessa um país inteiro, equivalente à distância entre São Paulo e Salvador. Uma infraestrutura que, se estivesse no Brasil, conectaria regiões inteiras e redesenharia fluxos logísticos nacionais. E ainda tem um custo diário. Esse é ainda mais revelador.
7 milhões de dólares por dia. Significam quase 37 milhões de reais, considerando a cotação ao fechamento desse vídeo. Com esse valor, seria possível construir diariamente cerca de 150 metros de metrô em São Paulo, ou adquirir 493 carros populares de R$ 75 mil, todos os dias, sem interrupção. Em um único mês, o investimento ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão, quando comparado a outros megaprojetos globais, como o oleoduto Druzhba, na Europa, ou sistemas energéticos na Rússia e nos Estados Unidos. O oleoduto leste-oeste se posiciona entre os maiores do planeta, mas com uma diferença essencial. Enquanto muitos desses projetos foram concebidos por eficiência econômica, este foi concebido para necessidade estratégica. De fato, aqui cada metro construído é uma resposta direta ao risco global. O futuro dessa operação aponta para algo que vai além da engenharia ou da logística. Reforça o papel da Arábia Saudita como um dos principais agentes de estabilidade no fornecimento global de energia. Ao operar o Petroline em níveis elevados de utilização, o país consegue reduzir parte de sua exposição a riscos associados ao Estreito de Hormuz, ainda que sem eliminar totalmente essa dependência. Isso permite maior flexibilidade na exportação de petróleo, especialmente via Mar Vermelho, abrindo rotas alternativas e ampliando a capacidade de resposta em cenários de instabilidade regional. Internamente, o impacto também é relevante. A operação e manutenção de uma infraestrutura desse porte demandam alto nível técnico, de modo a impulsionar a qualificação de mão de obra, a aplicação de tecnologias industriais e eficiência operacional no setor energético. No cenário global, os efeitos são indiretos, mas importantes. A existência de rotas alternativas contribui para mitigar riscos de interrupção no fornecimento, o que pode ajudar a reduzir picos extremos de volatilidade, ainda que não seja isoladamente capaz de estabilizar o mercado internacional de petróleo. No fim, essa infraestrutura deixa uma mensagem clara. Mais do que uma obra, ela é uma decisão estratégica construída ao longo do tempo. Ao transformar o deserto em uma rota alternativa ao Estreito de Hormuz, a engenharia deixa de ser apenas suporte técnico e passa a ocupar um papel central na geopolítica global, mostrando que, em um cenário de incertezas, a capacidade de antecipar riscos pode ser tão importante quanto a reação a eles. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa outra alternativa ao Estreito de Hormuz? Acha relevante? Ou não fará tanto efeito assim para o cenário global de exportação de energia? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.